A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos agora na lição 6 do terceiro trimestre. O título da lição desse final de semana é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira, data do dia 10 de agosto de 2025. O texto áureo: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Na verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Essa lição vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. O segundo, mostrar que a mentira é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E terceiro e último, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. A palavra-chave para essa lição é mentira. A introdução da lição: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino como crentes. Não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. O primeiro tópico dessa lição: o diabo, pai da mentira. O primeiro subtópico é de natureza satânica mentir. O segundo subtópico é a mentira como um ardil maligno. E o terceiro, não superestime o inimigo. Antes de entrarmos pela lição, chamo a atenção dos irmãos para que dê um like, compartilhe e comenta. É muito importante o comentar e dar um like, para que nós possamos cada dia mais, se aprimorar mais na palavra de Deus. E compartilhando, essa aula pode chegar em corações que precisam de Deus, precisam ser salvos. E essa aula também serve para evangelizar e a alma se render aos pés do Senhor. Faça parte dessa obra missionária do Senhor Jesus. O primeiro tópico é o diabo é o pai da mentira. O primeiro subtópico é da natureza satânica mentir. É muito importante esse primeiro tópico, primeiro para apresentar o pai da mentira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus falando, ali no capítulo 8, versículo 44, a natureza satânica. A natureza satânica aqui é de mentira. Ele é o próprio enganador, o próprio acusador. É o pai da mentira, segundo a palavra de Deus. Aqui no versículo 44. E nesse primeiro subtópico, é da natureza satânica mentir. Aqui o nosso comentarista coloca que afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. E Ananias, diante de Pedro, ali no capítulo 5, versículo 3, que está na nossa lição, a Bíblia vai afirmar que Ananias se aproveitou, querendo enganar os apóstolos para reter um pouco daquele dinheiro da venda das propriedades. Versículo 3 diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então aqui o apóstolo Pedro chama a atenção de Ananias a respeito da mentira. Achou que estava enganando os apóstolos, mas na verdade ele estava tentando enganar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente, estava presente, vendo os planos do casal, Safira e Ananias. Então, através deste casal, entendo ali que Satanás é o pai da mentira, que indica que toda mentira tem origem em Satanás. Se praticamos a mentira, estamos
alinhado com Satanás, filho do diabo. A atuação de Satanás na palavra de Deus é desde o jardim do Éden. Desde lá já vem proferindo mentira. Enganou a Eva, enganou Adão. Ali no Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Eva foi enganada pela serpente, vivenciou juntamente com Adão a entrada do pecado no mundo por causa do engano, por causa da mentira de Satanás. Você vê que Ananias e a sua esposa Safira venderam a propriedade, combinaram entre si reter parte do valor, né, guardando um pouco para eles, e levaram o restante para os apóstolos. Ali Ananias apresenta a sua oferta ao apóstolo Pedro, mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai confrontar Ananias e Safira. E a Bíblia deixa bem claro que eles são feridos de morte por causa da mentira. Porque aqui a visão da igreja e a visão dos apóstolos é pela verdade e pela santidade. Não se fere a santidade de Deus ou da igreja com mentira. Aí vemos aí nessa passagem do capítulo 5 de 1 a 11, a ação do Espírito Santo para os dois que mentiram. O apóstolo Pedro vai mostrar para Ananias e para Safira que foram influenciados, encheu o coração deles pela mentira de Satanás. Engano. Achando que ninguém estava vendo, né? Nós entregamos uma parte e fala que o valor da propriedade foi só isso. Mas quem estava vendo, quem estava presente é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia deixa bem claro, o Satanás encheu o coração deles de avareza, de reter o dinheiro. E Deus os feriu de morte. Porque mentiste a Deus. Mentiste ao Espírito Santo. O versículo 4 da leitura bíblica em classe: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui o versículo é bem claro. Se ele tivesse vendido e ficado com o dinheiro sem fazer promessa nenhuma, poderia ficar com o dinheiro. Ou também, se tivesse vendido e ter falado para o apóstolo Pedro a verdade, talvez estaria vivo. Mas encheu o coração, mentindo ao apóstolo Pedro. Só que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, mentindo ao Espírito Santo, veio perder a vida por falta de santidade. Filho do diabo, todos aqueles que mentem. Isso que entendemos que a gravidade do pecado de Ananias e Safira não era na retenção do valor, que eles poderiam reter o valor se tivesse falado a verdade. Mas não, foi a tentativa de enganar o Espírito Santo de Deus, foi sentenciados à morte. Ainda no versículo 9, na leitura bíblica em classe, então Pedro lhe disse: porque é que entre vós não concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Essa é a sentença determinada a Safira, porque o seu esposo já havia sido sepultado por causa da tentação, tentar o Espírito Santo de Deus com mentira. Então, quem usa de engano na casa do Senhor, quem usa de mentira, a Bíblia fala que não permanece. Uma hora Deus cobra. E a cobrança de Deus é uma cobrança que leva o homem a uma catástrofe da sua própria vida. Entra em enfermidade grave e também até a morte. Assim que aconteceu com esse casal, por terem mentido ao Espírito Santo. Sendo que o pai da mentira é o diabo. Nele não tem verdade. Aqui também na lição, o nosso comentarista coloca o episódio de Elimas, um mágico que enganava o povo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10. Que diz assim: Ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, o apóstolo Paulo combatendo essa prática na intimidade, que Elimas praticava o engano, a mentira. Aqui ele é considerado como filho do diabo, por causa da mentira. Lá em Tessalonicenses, em segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é o segundo, a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e passaram a viver sob o domínio do anticristo, que estará presente, que vai fazer todo sinal de prodígio da mentira. Estão sujeitos a ele. E muitas outras coisas que vai aparecer nesse tempo. E aqui o nosso comentarista chama a atenção para esse momento, né? Onde será sempre mentiroso e nunca mudará. O homem iníquo vive pela mentira, enganando a muitos, e muitos perderão a sua alma por causa dessa mentira que vai assolar a humanidade. Aprendemos que Deus é o contraste da mentira. Deus é verdade. E Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Porque ela é a verdade e ele faz cumprir. Lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Aqui o Espírito Santo é que revela a verdade, é que traz a verdade e que nos enche dessa verdade. Ao contraste do pai da mentira. Lá em João, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui o Evangelho do Senhor, que é o contraste da mentira, aqui é revelado somente a verdade. Aqui na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 6 e 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a ação do ser humano é ter comunhão com o outro e andar na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Andar nela, porque ela revela as trevas do mundo. Precisamos estar na luz para ser uma criatura em santificação, para alcançar aquilo que é graça, que é gratuito, que é a salvação pela graça. A mesma coisa que aconteceu ali com Safira e Ananias. Pode acontecer nos dias de hoje da mesma forma. Por isso que o capítulo 5, aqui da leitura bíblica em classe, e o versículo 3, diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Desde quando nós não somos vigilantes, não estamos debaixo da misericórdia de Deus, não dobrar o nosso joelho para que ele nos guarde de toda essa astúcia cilada do diabo. Pode ser influenciado pela mentira de Satanás. Então por isso que temos que estar vigilantes e meditando na sua palavra de dia e de noite, para não sermos confundidos com o mundo. Lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Aqui aprendemos a respeito desse tópico. É da natureza satânica mentir. É o tópico que aprendemos aqui. Ele é o pai da mentira e engana desde a fundação do mundo. Já começou a mentir desde da rebelião que houve no céu, enganando os anjos, e eles que se uniram a ele foram tirados de lá e jogados pelo grande abismo. Tirados do céu e jogados no grande abismo. Então o pai da mentira já está condenado. Agora todos aqueles que amam e praticam a mentira é filho do diabo, está e vai ser condenado juntamente com ele. Por isso que tem que entrar pelo caminho da verdade. A verdade aqui não importa a consequência, mas temos que viver pela verdade. Não existe mentira para ajudar você em alguma coisa. A mentira sempre traz frutos que desagradam a Deus. Agora, viver pela verdade. Embora que você vai perder até a sua vida, mas vive pela verdade. E a verdade vem do céu. Segundo subtópico: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Interessante, né? Ananias e Safira teve esse sentimento plantado pelo inimigo de nossas almas, e eles agiram, né, num plano diabólico, porque foi o diabo que incentivou a entrar por esse caminho.
Então o diabo ele tem as suas estratégias, os seus planos, né, para convencer o homem. Lá no capítulo 6, versículo 11 de Efésios, a Bíblia diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas ou os ardis do diabo. Porque a ação é dele para que você perca a sua salvação ou minta, ou até planeje contra o seu irmão. Essa palavra ardil, ela significa cilada, engano, né, astúcia, que são coisas preparadas pelo inimigo. Ele é sorrateiro, ele é malicioso, com a intenção de prejudicar o irmão e a igreja, o rebanho. Ele quer inflamar toda a igreja com acusações mentirosas. Aprendemos aqui que a mentira é um plano ardil de Satanás, é a sua arma mais poderosa que está introduzida em nosso meio. No meio da igreja, está nas famílias, em toda casa, sempre tem esse plano maligno para que as pessoas se inflamam em mentiras e em planos malignos. Muitas pessoas têm perdido a vida por causa desse engano, da mentira. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim dele será conforme as suas obras. Então Satanás, ele parece como um anjo de luz. E usa os seus ministros para ministrar as suas ações ardilosas no meio da família, no meio da igreja, num trabalho, numa escola, numa faculdade. Ele está em todos os lugares tentando destruir família, destruir igreja, destruir aqueles que se colocam na presença de Deus para servir a Deus. Ele quer acabar com tudo, porque ele já está julgado e condenado. Ele quer levar você à mesma sentença. Lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Aqui, eles aparecem aqui com toda a palavra bonita. Tudo aquilo que você precisa ouvir, ele vai dizer. Aquilo que te dá alegria de ouvir. Não é palavra de confronto, palavra que mostra o seu pecado, palavra que vai te desafiar. Não, eles vão te levantar. Esses pregadores que estão na internet dizendo que você é bonito, que você é o melhor, que Deus não vai frustrar os teus sonhos. Nada disso. A Bíblia fala e confronta a mentira que está no coração, o pecado que está no homem. É isso que a palavra confronta. Não é essas palavras de admoestação de ego. Não, é palavra de confronto. Essa é a palavra de Deus. A verdade aflora. A verdade desenterra o pecado. A verdade derruba toda mentira. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É ela que te sustenta em pé. É pela verdade. Aqui esse tópico. A mentira como ardil do maligno precisa estar com o lombo revestido da verdade para não ser derrotado por essas armadilhas satânicas. Lá na primeira carta de João, versículos 6 e 7. Quem anda na luz, abandona a mentira e vive em comunhão verdadeira. Lá em João, no Evangelho de João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, sofrimento eterno. Todos os mentirosos que praticam e amam a mentira. Aprendemos aqui nesse tópico, nesse subtópico. A mentira com ardil maligno. Essa mentira que está relacionada ao diabo, ela é destrutiva, diabólica, sutil. E todos os cristãos têm que estar revestidos da verdade para escapar desse ardil de Satanás contra a sua vida. Terceiro subtópico. Não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, né? Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui no 2 Coríntios capítulo 2, versículo
10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja aos Coríntios, mostrando se proteger contra Satanás. Porque a acusação dele e as mentiras que faz crescer o desafeto do meio da igreja. Lá no capítulo 4, versículo 7 da carta do apóstolo Tiago, está assim: sujeitai-vos, pois, ao Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, o apóstolo Tiago dá uma ideia a respeito de não abrir nenhuma brecha para o inimigo. Tem um caso com o seu irmão? Pede perdão, se perdoa, para que ele não venha trazer males à sua vida. Se estamos dentro de uma verdade que é Cristo, vivendo com Cristo, obedecendo a sua palavra, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, está assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, mas precisa viver a verdade de Cristo. Por isso que aquele subtópico não subestime o inimigo, é que tem pessoas, né, que acham que o inimigo não pode. Há quem ignora totalmente a ação de Satanás, o que é perigoso. Mas também há quem subestime o seu poder, o que gera medo e paralisia. Né? Essas coisas acontecem. O diabo tem poder, mas é limitado. Deus o limita em tudo. Né? Quando ele pede para que Jó seja atingido, Deus deixou que ele atingisse, mas não que tocasse nele, na vida dele. Então quer dizer que ele põe limite a Satanás. E a Bíblia diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Quer dizer, está limitado do lado de fora. Ele não é onipotente, ele não é onisciente e também não é onipresente. Ele não tem essas qualidades que só pertence a Deus. Deus sim, o inimigo não. Mas mesmo assim não devemos subestimá-lo. Tem que ter cuidado. Tem que estar com a nossa vida pautada na palavra de Deus, obedecendo a Cristo. Lá no capítulo 10, versículo 3 de 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte a possais suportar. Deus te garante. Deus te sustenta dentro da prova. Ele não vai deixar ultrapassar aquilo que a sua estrutura suporta. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O próprio Satanás batalhou para que Jesus não fosse crucificado. Mas quando Jesus disse que estava pago, que tinha pago, e que em tua mão entrega o meu espírito, decretou ali a derrota total do império infernal juntamente com Satanás. Então, entenda aqui, nesse tópico de não subestimar o diabo, mas estar debaixo da misericórdia de Deus, pedindo para que ele nos guarde, né? Porque ele foi derrotado aqui, ó, na cruz do Calvário. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, está assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aqui é a derrota de Satanás, no alto do Calvário, derrotado por Cristo. Agora, o que está em nós é Cristo, é maior do que Satanás. Então, se viver pela verdade, entrar pelo caminho da verdade, renunciar toda a impureza da carne, renunciar todas essas obras, né? E partir por uma verdade que está exposta na Bíblia, e viver por ela, não seremos derrotados nunca, porque Jesus é o que vive em nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então a gente vivemos pela verdade. A verdade molda, a verdade transforma. E passamos a andar em novidade de vida pela verdade. E vencemos aqui toda ação do diabo, toda cilada, toda astúcia. Porque quem batalha por nós é Deus. Agora o segundo tópico dessa lição, o cristão e a mentira, também tem 3 subtópicos. O primeiro é: mentir é uma escolha. Atraídos pela mentira, mentir tem consequências. O primeiro subtópico, mentir é uma escolha, o comentarista aqui da lição coloca da seguinte forma: um fato fica evidente em Atos 5,
no capítulo 5, versículo de 1 a 11, tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu, tanto ele como a sua esposa. Aqui foi deliberada a escolha, eles escolheram mentir, né, achando que se enganando os apóstolos ia ficar com parte do dinheiro. Só que eles haviam firmado isso com a igreja e com Deus. Deus aqui é com quem eles trataram. E o próprio Deus foi o que sentenciou por causa da mentira. Então a mentira aqui sempre é uma opção de escolha. Você sempre vai ter o lado da mentira e o lado da verdade. O próprio Deus, lá no capítulo 30, versículo 19 de Deuteronômio, está assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, aprendemos nesse versículo que tudo é uma opção de escolha. Precisamos escolher o que queremos para nós. Agora, se passamos a viver uma vida de mentira, é uma vida de fracasso, a qual foi escolha nossa. Lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vivemos numa comunhão perfeita, que é Cristo cabeça, e nós o corpo dessa igreja. Então a mentira aqui é descartada, e passamos a viver em comunhão de verdade, em verdade, agindo sempre em verdade, entendendo que sempre que Deus é que assiste de perto. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 12 e versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Deus ama aquele que vive pela verdade. Mas a mentira é abominável aos olhos de Deus. A mentira aqui é um efeito moral, é da moral. Pessoas que mentem, elas não têm moral nenhuma. E toda palavra que sai da boca dele, não há credibilidade por ser de prática mentir. Embora que ele tenha até falado a verdade, mas como ele é de prática mentir, perde-se a confiança. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 9 e 10, não mintais uns aos outros, pois o que já vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos vestiste do novo homem. Agora andai em novidade de vida, não na prática da mentira mais. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então a verdade é o fruto do Espírito Santo. Quem vive em verdade, anda na verdade, edifica o corpo. E o cabeça de tudo isso é Cristo. É Ele que centraliza e dá dons espirituais. É o que capacita o corpo e o seu membro para que ande em verdade. Mas isso é uma opção de escolha. Mas que escolha bem, que escolha a verdade para viver bem nessa terra. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não ouve mentiroso. Aquele que peca deliberadamente mentindo, Deus silencia dele e não ouve. E a Bíblia diz que aquele ramo que não der fruto bom será cortado e jogado no fogo para ser queimado. Lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 ao 19, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenta entre os irmãos. Isso aí Deus abomina. É por isso que Safira e Ananias foi tirado do meio da igreja, assim, instantaneamente foram sepultados por causa da mentira não inflamar a santidade da igreja. E aqui Deus abomina esse povo, que anda com língua mentirosa, maquina o mal contra os irmãos. Esses aí são abominação diante de Deus. Por isso que mentira é uma escolha. Escolher a mentira é desonrar, é estar contra, é rejeitar a Deus. Mas quando vivemos a verdade, estamos mostrando um novo nascimento em Cristo, que veio falar dessa verdade, por ele mesmo ser a verdade, encarnada em nosso meio. O que anda sinceramente a placa da justiça, ele fala a verdade no seu coração, esse habitará no santo monte. Esse está pronto para subir ao céu. Está em Salmo, no capítulo 15 e versículo 2. Entendemos aqui que nesse tópico, mentira é uma escolha? É uma escolha. Você pode falar a verdade, mesmo que essa verdade vá acarretar algumas correção, ou até lutas, por ter falado a verdade, ou até contra a sua própria vida.
mas viva pela verdade. E a verdade, quem vive pela verdade, alcança galardão no céu. O segundo subtópico, atraídos pela mentira. Aqui Safira e Ananias, a Bíblia não fala qual é o pensamento deles a respeito dessa ação, dessas escolhas que eles tiveram. Mas que eles combinaram entre si um plano para ficar com a parte da herdade, uma parte do dinheiro, né? E eles foram repreendidos por Deus por causa dessa mentira. E aqui o nosso comentarista, ele comenta que Safira tomaram a decisão livre. Eles escolheram, Safira e Ananias escolheram livremente ficar com a parte do dinheiro. E aqui no capítulo 5, versículo 5, de Atos dos Apóstolos, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então aqui serviu para corrigir Safira e Ananias e também de temor aos outros que estavam presentes, que viram o fato acontecer por ter escolhido a mentira. Aqui na segunda carta Tessalônica, dos Tessalonicenses, está assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então você vê que não é muito bom, né, a mentira, para quem vive dela, né, e deixa o amor da verdade. O amor da verdade aqui é o que dá sustento, né, é que nos sustenta. Não deixar ser atraído pela mentira. Lá em Jeremias, no capítulo 5, versículo 31, os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Aqui o Jeremias alerta a respeito da escolha deles, né, por ser atraído pela mentira. Então os sacerdotes e os profetas se uniram nessa mentira, né, foram atraídos. E o fim a gente viu o que aconteceu. Foram presos e cativos na Babilônia por causa dessas mentiras. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, está assim: ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras, né? Não se unir com esses pregadores da última hora que está acontecendo, esses coaches, que agrada, sua fala agrada, mas são fábulas, são mentiras, não dando ouvido à verdade da palavra de Deus. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ali Satanás se transforma em anjo de luz, agradando todo mundo, trazendo resposta para todos os problemas de todo mundo, menos a verdade, que a verdade confronta. A verdade, ela é como um chicote estralado nas costas do homem pecador, porque traz o confronto, faz levantar lá da escuridão toda a verdade do pecado que está em mim, que está em você, e mostra um caminho para que possamos nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a verdade precisa ser vivida para podermos agradar a Deus, não viver em fábulas. Satanás aí fazendo carinho na cabeça de muita gente aí, ouvindo essas coisas que não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você viver a verdade, ouvir a verdade, que essa verdade é que confronta o nosso erro. O apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 10: por esta ação tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Aqui o apóstolo Paulo combate esses falsos mestres com a verdade, por causa dos eleitos que estão ali, cultuando e servindo a Deus. O apóstolo Paulo mostra a verdade para eles, para que se alinhe a sua alma, o seu espírito a essa verdade. Lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. O que precisa estar próximo do Senhor é uma servidão verdadeira. Por isso que lá no capítulo 4 do Evangelho de João, a Bíblia vai falar ali, através de Jesus, com a samaritana. A Bíblia diz assim que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa é a receita de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em verdade.
Não com lábios enganosos, não com palavras para estimular o ego humano, não. A palavra aqui é a verdade que confronta. Por isso aqui desse segundo tópico, atraídos pela mentira. Temos que ter cuidado para não entrarmos por esse caminho, né? E começar a ouvir muita essa palavra mentirosa que se fala em muitas igrejas por aí. Só bênção, só vitória, só alegria, só paz, só festa. Não, essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é mudar o homem, santificar o homem, vai morar com Deus. Lá em 1 João, na carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus. Então, quando você começar a estar ouvindo uma palavra, prova ele, chama Deus no assunto, vê se ele está falando a verdade. Se esse espírito é mesmo Deus falando, você tem essa autonomia com Deus de provar o espírito. E aprendendo aqui desse segundo subtópico, atraídos pela mentira. A mentira aqui é doce. A verdade confronta. A mentira não. Terceiro subtópico. Mentir tem consequência. É o terceiro subtópico aqui do segundo tópico. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Interessante que essa prática de mentir, que todo homem carrega essa obra da carne, porque todos mentem, não tem um que não mente. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, quem fala que não mente, já mentiu, porque mente. Então, as consequências que geram em cima dessa prática são terríveis. Ela atinge o emocional, a mentira atinge o emocional. A mentira, ela dá prejuízos espirituais. A mentira atinge até o físico, até a matéria. E a mentira ela tem consequências gravíssimas para o ser humano. A mentira destrói famílias. A mentira destrói vidas. Ela tem um poder tremendo de destruição. Agora, quem pratica essa mentira vai ter a sua consequência, assim como Safira e Ananias. A consequência que eles não esperavam, as ações que eles praticaram a respeito da mentira, trouxe um juízo tremendo sobre eles. Eles perderam a sua vida. Porque o que estava naquela igreja pentecostal era um poder em evidência, que eram os dons do Espírito Santo que estavam ali. E estava ali o discernimento de espírito, quando enxergou no coração dos dois a mentira. O inimigo ali tinha enchido o coração deles com essa prática. Mas a igreja é santa. O poder de Deus é evidente no meio de uma igreja santa. E eles sofreram a consequência pelas suas ações. Lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo 5, a falsa testemunha não ficará impune. E o que prefere mentiras não escapará. Quer dizer que o juízo está sobre ele. Não escapa. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Olha a consequência da mentira. Olha a obra que ela, o fruto que ela produz. Fogo eterno. Arde em fogo e enxofre. Essa é a consequência da mentira. Então aprendemos aqui com Safira e Ananias, no capítulo 5 de Atos, versículo 1 a 11. Ali a consequência que gerou morte na vida desse casal, por causa da mentira. Lá em Provérbios, do capítulo 6, e versículo 16 ao 19, está assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, é o que semeia contenda entre irmãos. São as coisas e é fruto da mentira, fruto da escolha, né? E a sentença aqui é morte. Entendemos então que a consequência da mentira é um fruto gerado pela uma ação de escolha humana. E esse fruto é a morte. Morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Essa é a sentença dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Por isso que a renúncia da mentira, que todo ser humano mente, ele precisa estar sempre
com o seu pensamento pautado na palavra de Deus, guardando esta palavra, para estar livre dessa sentença. Lá em Salmo, no capítulo 34, versículo 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Precisa se policiar, estar atento para não mentir, mas buscar sempre misericórdia de Deus para estar livre disso. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, ele vos guiará em toda a verdade. Então precisa estar com seus passos pautados na presença de Deus, para estar livre de cometer esses ilícitos que é a mentira, né? O Senhor Jesus nos livra de tudo. Lá no capítulo 4, versículo 25 de Efésios, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então, aprendemos aqui nesse terceiro subtópico, mentir tem consequência. E a consequência da mentira é devastador para um ser humano. Temos que ter cuidado e viver sempre, mesmo que as consequências sejam ruins, mas a verdade tem que ser dita. E viver pela verdade é o que nos aproxima de Deus, vivendo em verdade. Chegamos agora no terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. Esse tópico tem dois subtópicos, uma igreja temente e uma igreja forte. O primeiro subtópico é uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro da igreja e fora da igreja. Atos capítulo 5, versículo 11. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo, né? Mateus 28, 4, Lucas 28, 26 e João capítulo 7, versículo 3. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos capítulo 2, 43, e outras passagens neotestamentárias, né? Uma igreja temente, né? Temente a Deus, que tem temor, respeito por Deus, né? Respeita a sua doutrina, respeita a sua palavra, e de entrar por uma obediência, e entrar com os pés pautados na presença de Deus, né? Para evitar certas ações que vêm da vontade humana, daquilo que está nele, que são as obras da carne, que estão manifestas em nós, e elas são conhecidas por nós. Então temos que combater contra essas práticas e passar a temer a Deus muito mais de perto, para também não sermos repreendidos por ele. Lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os odeio, diz a palavra de Deus. Então aqui, nós estamos livres, né? Sabendo que temos facilidade para essa prática, porque essas obras estão em nós, né? Que são obras que está aqui, manifesta, né? Na nossa carne, entrelaçada em nós. É isso que está lá no capítulo 5 e versículo 16 e 17 de Gálatas. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então aqui mostra que ela está manifesta em nós. Então precisamos ter uma diligência entre nós mesmos, fazer uma introspectiva de nosso ser para renunciar essas obras e viver em temor ao nosso Deus. O versículo 13 do capítulo 8 de Provérbios está assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e eu os aborreço. Então aqui, Provérbios, aqui, o escritor do provérbio mostra que a gente precisa resistir a essas coisas que estão em nós. Lá no capítulo 3 e versículo 15 da primeira carta de Timóteo está assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna baluarte da verdade. Então aqui esse subtópico, uma igreja temente. Nós que fazemos parte dela, como membro, temos que viver essa verdade, que é a coluna que sustenta a igreja. Agora, se praticamos todo esse aborrecimento de mentira dentro da igreja, a sentença chega, e a sentença, ela é pesada para todos aqueles que amam e praticam a mentira. E Efésios capítulo 5, versículo 11.
E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A igreja temente a Deus não se alinha a obras infrutíferas, mas condena a mentira, condena essas obras, para viver em santidade a Deus. Então, uma igreja temente condena essas práticas que traz trevas para dentro da igreja. Aqui, a mentira, mesmo disfarçada de piedade, é uma arma do diabo, para atrapalhar o crescimento da igreja, para desviar todos aqueles que estão na verdade. Então, parece ser uma mensagem até boa, mas é mentira. E a Bíblia condena aqui, aqui em Efésios, onde nós lemos. Ali em Atos, no capítulo 5, versículo 1 a 11, a igreja primitiva rejeitou a mentira de Ananias e Safira, e o temor do Senhor encheu a todos que estavam ali presentes e que vivenciaram esse fato na igreja primitiva. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui entendo que uma mentirinha nem pode atrapalhar o crescimento todinho da igreja, fermenta toda a igreja e corrompe todos os irmãos. Então precisa ser combatido, porque uma igreja temente a Deus supera todas essas dificuldades do inimigo, que o inimigo aqui é aquele que veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz ali em João, no capítulo 10, né? No capítulo 10 do Evangelho de João, que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, a igreja precisa, né, superar essas dificuldades, combatendo essas heresias e vivendo pela verdade. Lá no capítulo 119, versículo 160, a soma da tua palavra é a verdade. Lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 13, tal testemunho é exato. Portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sadios na fé. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a gente precisa combater essas práticas no meio da igreja. O versículo 14. E não se ocupe com fábulas judaicas, e nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, aprendemos aqui nesse subtópico. Uma igreja temente é uma igreja que vive a palavra de Deus, anda pela palavra de Deus. Por isso que lá em Salmo, no capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Direciona a minha jornada aqui na terra em verdade. Verdade para os meus pés e para o meu caminho. Para alcançar um dia, né? Alcançarmos a estatura de varão perfeito, no pleno conhecimento de Cristo. Para isso, temos que ser temente a Deus e viver numa igreja temente a Deus, né? Que guarda a sua palavra, que é a verdade. No segundo subtópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado, e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. É o que aprendemos aqui nesse último subtópico dessa lição. Uma igreja forte é uma igreja santificada, fundamentada na palavra, e se torna regiões verdadeiramente celestiais aqui na terra. Aonde a glória de Deus se manifesta, aonde os dons espirituais são aflorados, aonde a ação do Espírito Santo está atuando em todos os membros da igreja. Isso é uma igreja forte. Aqui na passagem de Ananias e Safira, a atuação do Espírito Santo no discernimento do Espírito identificou a mentira no coração de Safira e Ananias. Mesmo Deus atua nos dias de hoje para manter uma igreja forte. Lá em Efésios, no capítulo 6, em versículo 10, quanto mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é o poder de Deus, que traz ao ser humano estar preparado para enfrentar aquilo que é a nossa oposição. É o que está aqui no capítulo 6, e versículo 11 e 12, aqui de Efésios. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa guerra é aqui, nas regiões celestiais, contra toda a obra satânica. E uma das maiores
que quer introduzir em nosso meio é a mentira. E a mentira Deus abomina. E uma igreja forte tem que estar protegida debaixo dessa armadura para vencer toda essa cilada, esse ardil de Satanás, para que a igreja permaneça forte na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Jesus aqui é um cabeça da igreja. Não existe outro fundamento. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção para que a igreja fique estruturada na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Para chegar a Deus, é viver a verdade, é entrar pelo caminho, viver a verdade, para poder chegar ao céu, é através de Cristo. Esse é o fundamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, é perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqui é a fundamentação da palavra de Deus que foi colocada desde o princípio, que é Cristo que morreu no alto do Calvário, para dar vida a todos aqueles que creem nessa obra redentora que é Cristo. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o fundamento de uma igreja forte, né? Obedecendo a palavra de Deus, entrando pelo caminho da palavra para purificação do nosso espírito, alma e corpo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis, né? Estando aqui numa condição de santificação para, no dia do arrebatamento, Jesus não achar repreensão nenhuma em nós, mas todos nós sermos irrepreensíveis, porque vivemos a verdade que está na palavra. Ainda que seja um pouco dolorido, mas ela precisa ser aplicada em nossa vida. Entendemos então que uma igreja forte precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E Jesus Cristo como fundamento dela, como a pedra, como a rocha de alicerce para todos aqueles que estão na sua presença. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a fortaleza aqui é Cristo. Estaremos fortalecidos no seu Espírito, para que o nosso Espírito esteja vivo e ouvindo toda a palavra de Deus e guardando ela em nosso coração, para não pecar contra Deus. Estar livre de todo engano e mentira, a qual é a prática do ser humano, mas que todos nós, pela palavra, possamos renunciar a toda essa prática e viver em santidade com Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Conclusão da lição. É possível que um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo de 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 ao 32. E fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Não há quem na face da terra que possa se esconder de Deus ou enganar a Deus. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui a palavra de Deus, ela divide alma, corpo e espírito, e ela vai julgar lá dentro do coração do homem antes de haver a prática, mas já na intenção do coração. Então ninguém se esconde de Deus ou mente para Deus. Ele conhece tudo e vê tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso, se você anda nessa prática de mentira, está na hora de você renunciar a essa obra maligna e entrar verdadeiramente pelo caminho que é Cristo Jesus, pois Ele é a própria verdade. Manifesta entre nós, para que andemos na luz com Ele. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, a qual Tu trouxe ao nosso coração.
Abençoa os teus servos que vão aprender dessa aula, os professores que vão ensinar. Revela a tua palavra, abençoa todos, Senhor Deus do poder, que possam também moldar os seus passos segundo a tua palavra, para viver em verdade, andar pela verdade. Ó glorioso Deus, para que um dia também possam, Senhor, crescer espiritualmente e alcançar o nível de santidade a qual te agrada. Glorioso Deus, sê conosco, assim eu te peço em teu nome, Jesus, para a glória do teu nome. Amém.